pouco hoje sobre Ezequias. Ezequias foi um dos reis de Judá. E quando a gente começa a estudar sobre a vida, sobre a trajetória, a gente vê que ele teve muitas experiências com Deus. Em 2 Reis, no capítulo 18, a gente vê tantas escolhas e atitudes importantes que ele fez, que verdadeiramente glorificou o nome do Senhor. Vamos ver algumas? Em 2 Reis, no capítulo 18, eu não vou ler tudo porque é bastante coisa, mas depois você vê lá o capítulo 18 e o 19. O capítulo 18, no versículo 1, diz assim: No terceiro ano de Oséias, filho de Elã, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolos e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Nustan. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía. Lograva bom êxito, rebelou-se contra o rei da Síria e não serviu. No capítulo 19, eu vou ler só o versículo 1. Diz bem assim: Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. No versículo 14 até o versículo 19, a gente vê também a oração que Ezequias fez ao Senhor, o derramar da vida de Ezequias, o derramar do que ele pretendia fazer, a gente vê relatado aqui. Então Ezequias, ele foi um rei que diante da sua posição, diante do povo, ele cumpriu o que era reto perante o Senhor. Só que, no capítulo 20, começa dizendo assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Quando a gente lê isso, a gente fica assim meio que se perguntando: o homem que era reto, que era temente a Deus, que fez, que seguiu o Senhor, que não se desapartou do Senhor, por que agora Deus ia matá-lo? E quando a gente lê esse versículo 1, parece que não tem mais para onde ir. A palavra é: morrerás e não viverás. Há um debate muito grande no que diz respeito à doença que levaria Ezequias à morte. Em Isaías 38, no versículo 21, diz assim: Ora, Isaías dissera: Tome-se uma pasta de figos e põe-se como emplausto sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. Então entende-se de que era uma úlcera, uma ferida de difícil cicatrização. A úlcera, ela é uma ferida que ela é muito difícil de cicatrizar. Ela é um tumor, só que é um tumor benigno. E se não tratado, ela começa a crescer e a danificar mesmo a área de onde ela está. Mas essa não foi a causa de Ezequias estar diante de sua morte. No capítulo 18 e 19, houve a restauração de Israel, uma restauração externa, mas faltava algo que deveria ser primordial e não foi. Por isso, no capítulo 20, Deus estabelece a sentença que definiria a restauração da casa de Ezequias, uma restauração interna. Às vezes,
a gente quer restaurar, quer recuperar coisas externas. E esquece do interno, que é aqui dentro da gente, dentro da nossa casa. A causa de Ezequias adoecer e se acometer de uma enfermidade mortal foi a desorganização em que sua casa se encontrava. No versículo 1 diz: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. Então, a casa de Ezequias estava desorganizada. A ferida, a úlcera, foi só o externar de algo no físico que no espiritual já estava gritando. Põe em ordem a tua casa. Você pode ser o melhor servo, ter a melhor oração, a melhor pregação. Você pode fazer o melhor jejum da sua vida. Pode ter a melhor canção, a melhor voz. Se o nosso matrimônio não estiver debaixo da organização de Deus, vai começar a gerar feridas. Se o nosso relacionamento com os nossos filhos não estiver debaixo da organização de Deus, vai começar a gerar feridas. Se a nossa comunhão com os nossos irmãos não estiver na ordenança de Deus, vai gerar feridas. Se nós, no nosso íntimo, nossas emoções, nossas decisões, nossa mente, o nosso coração não estiver organizado segundo o direcionamento de Deus, vamos começar a gerar feridas em nossa alma. Feridas essas que, se não identificadas, não tratadas e curadas, nos levam a sentenças de mortes espirituais e mortes físicas. A ferida que estava no corpo físico de Ezequias era apenas o reverberar de algo que já estava morrendo em seu espírito. O que está desorganizado em sua vida? O que é que dentro da sua casa está precisando de organização? Eu queria parar um pouquinho agora para poder orar por cada um de vocês. Amém? Senhor, neste momento, Pai, eu te peço que teu Espírito Santo, Pai, vá visitando o íntimo e o profundo de cada uma aqui presente, Pai. O Senhor conhece como foi orado. O Senhor é que nos sonda e que conhece o coração e as intenções de cada uma aqui. Por isso eu te peço neste momento, Pai, que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos revele, Pai, aquilo que está desorganizado na nossa casa, na nossa vida e dentro de nós, Pai. Para que possamos, Pai, a partir do teu direcionamento, começar a organização, Pai amado, a qual se precisa e se necessita. Eu te peço neste momento, Pai, que o Senhor visite o coração de cada uma aqui presente, cada um que estiver nos assistindo, Pai. Que o Senhor, que o teu Espírito Santo, Pai amado, vá trazendo à mente, à memória, aquilo que precisa ser organizado, aquilo que precisa ser trabalhado, aquilo, Pai, que precisa, Pai amado, de as tuas mãos, Pai amado, em cima, Senhor. E eu te peço neste momento, traz sobre as nossas mentes, Pai. Traz, Pai, sobre o nosso entendimento, Pai, aquilo que precisa ser organizado, Pai amado. A organização que vem dos céus, Pai. A organização que vem de Ti, para a glória do Teu santo e poderoso nome, Pai. Amém. Amém. Por um ato de arrependimento verdadeiro, o Senhor concede mais uma oportunidade a Ezequias. No capítulo 20, no versículo 6, diz assim: acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. O Senhor concede mais 15 anos a Ezequias. Será que os nossos arrependimentos nos concederia mais 15 anos de vida? Hoje, neste exato momento, se a gente parar e analisar os nossos arrependimentos que nós estamos colocando diante do Senhor, eles nos concederia mais 15 anos de vida? Será que nós já não estamos vivendo esses 15 anos? Precisamos ter muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca.
As nossas orações estão recheadas e isso é muito bom, precisa mesmo. Senhor, eu me arrependo. Senhor, me perdoe. Senhor, eu me arrependo. Mas será que a partir do momento que a gente diz, Senhor, eu me arrependo, será que a partir daquele momento o Senhor já nos deu um prazo? 15 anos, 10 anos, uma semana, 2 dias? A gente não sabe. Então, quando a gente chegar ao Senhor e falar, Senhor, eu me arrependo, que esse arrependimento precisa ser verdadeiro e genuíno. Para que a casa de Ezequias estivesse em ordem, precisaria de uma descendência. Ezequias não tinha filhos. Deus o dá este tempo para que ele corrija isso. O Senhor ouve o clamor e aceita o arrependimento de Ezequias. Ele é curado, sua saúde e seu corpo físico são restaurados e ele desfruta de vigor e força. Ele tem um novo propósito agora, uma nova missão. Nós fazemos as nossas orações dentro do nosso quarto, no nosso íntimo. A gente está angustiado, a gente está entristecido, amargurado e a gente ora e o Senhor vem e traz o nosso alívio. Mas o que fazer a partir daquilo? Muitas das vezes a gente esquece. E aí no outro dia vai lá e faz de novo. Aí aquela amargura vem de novo, a gente ora de novo. Adeus. Então agora Ezequias ele tinha uma nova missão. Deus havia restaurado a saúde dele e havia dado mais 15 anos. Mas no versículo 12 ao 19 do capítulo 20, Ezequias começa a colocar tudo a perder. O que é que Deus tem curado, renovado, restaurado em nós que nós estamos colocando a perder? Quantas chances Deus tem nos dado de viver algo nele que estamos desperdiçando? Ao invés de Ezequias começar a colocar sua casa em ordem, ele faz alianças que não deveria. E olha só que interessante. Lá no versículo 12 do capítulo 20, diz bem assim, 12 e 13. Neste tempo, Merodach, Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. O que foi que Deus mandou Ezequias colocar em ordem? A casa dele. A sua casa. Mas o que foi que ele fez? Ele entrega a sua casa nas mãos do inimigo. Se a gente não entregar a nossa casa nas mãos de Deus, nós vamos entregar nas mãos do inimigo. Opa! Meu Deus! E a consequência disso, Jesus! vamos ver lá a partir do versículo 16. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos, que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava haverá paz e segurança em meus dias. Se a gente não entregar a nossa casa, tudo que nós temos, eu vou repetir, nas mãos de Deus, nós vamos entregar nas mãos do inimigo. Nós vamos condenar nossa descendência a viver sob o domínio do inimigo e ainda achar que é bênção. O que é que nós estamos entregando ao inimigo, que era para ser entregue nas mãos de Deus, que nós estamos rindo, achando que é normal, achando que é bênção? No capítulo 21, no versículo 1, diz assim:
Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Efzibá. Fez ele o que era mal perante ao Senhor. Pronto. Aqui a gente já vê que o negócio não foi bom. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar. Deus havia dado mais 15 anos a Ezequias. Houve uma ruptura aí. Ezequias passa 3 anos para poder começar a colocar a sua casa em ordem. E o resultado foi um filho perverso, que fez o que era mal perante ao Senhor. Se a gente continuar lendo, a gente vai ver que o reinado de Manassés foi um reinado perverso. Foi um reinado terrível. Manassés foi gerado dentro de uma aliança maligna. Quais alianças nós estamos fazendo para gerar filhos segundo o coração de Deus? A que ponto nossas alianças estão influenciando a vida e o comportamento de nossa descendência? Quando Isaías saiu da casa de Ezequias, a primeira coisa que ele tinha que fazer era cumprir aquilo que Deus havia ordenado a ele. Colocar a sua casa em ordem. E não se aliançar com aquele que não deveria. E às vezes nós fazemos isso. O Senhor nos restaura, o Senhor restabelece uma nova aliança conosco. E no outro dia a gente vai lá, em vez de com gratidão, se esforçar para que aquilo não volte a acontecer, a gente vai lá e faz de novo. De uma nova forma, de um novo jeito, para que pareça que não é igual, mas é igual. E a gente às vezes fala muito, mas meus filhos já são grandes. Eu não vou ter mais filhos, já estão tudo criado, tudo casado. Mas você continua gerando. A cada atitude, cada comportamento, cada decisão ainda influencia sim os nossos filhos. Cada aliança que ainda fazemos reverbera sim em nossos filhos, sejam eles a idade que forem e a condição que estiverem. Assim como as nossas alianças chegam, todas as demais coisas também chegam aos nossos filhos. Então não pense só porque você já tem filhos casados, independentes, que as nossas atitudes não vão influenciar na vida deles. Sim. Se a gente acredita que uma oração vai chegar até meu filho que está, sei lá do outro lado da cidade, por que a minha aliança maligna, por que uma palavra minha maldizida não chega? Chega. E que hoje seja o dia a qual o Senhor está nos dando mais uma oportunidade de arrependimento, de podermos colocar a nossa casa em ordem, em nome de Jesus. Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Muito obrigado você que tem nos acompanhado até aqui, você que tem nos assistido, muito obrigado. E aqui do meu lado estão as nossas redes sociais. Se você quiser entrar em contato conosco, seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe. Pai, obrigado por essa oportunidade a qual o Senhor tem nos dado de aprender mais da Tua Palavra. Nós te pedimos, Pai, que assim como as Tuas misericórdias têm se renovado todos os dias, Pai, perante a vida de cada um de nós te pedimos, Pai, que hoje, Senhor, com este pequeno entendimento ao qual o Senhor tem nos dado, que possamos verdadeiramente colocar a nossa casa em ordem. Colocar, Pai amado, nossos matrimônios em ordem. Colocar os nossos relacionamentos com os nossos filhos em ordem, Pai, para a glória do Teu santo nome, Senhor. E que em tudo o Teu nome seja glorificado para a glória do Teu santo e poderoso nome. E é em Cristo Jesus, Pai, que eu oro e agradeço. Amém.